Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Estamos em paz. Novo ano que se inicia, né? Graças a Deus. E estamos aqui. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, vamos continuar pesquisando a palavra e vamos continuar aí nas redes sociais colocando aquilo que o Criador nos tem proporcionado. Meus queridos, a Bíblia ela afirma que os irmãos lá no primeiro século, eles já se sentiam e já era uma coisa garantida que a salvação deles, eles já tinham alcançado a salvação para sempre. Desde o primeiro século, os irmãos já se consideravam salvos para sempre. Aí eu pergunto, por que a igreja evangélica do século XXI, ela nega isso para as pessoas? Se os irmãos, lá no primeiro século, eles já se consideravam salvos para sempre, por que não hoje? Por que os pastores de hoje falam que o crente ou o cristão, ele perde a salvação ou ganha a salvação? Mas de que salvação a Bíblia estava falando ali? Os pastores hoje falam sobre a salvação eterna, mas é do corpo físico. Mas você sabia que a salvação eterna ela nunca foi para o corpo físico? Salvação comum na Bíblia era a salvação do juízo. A salvação eterna que a Bíblia fala é a salvação do Espírito. Mas não é que o Espírito esteve na balança para ser condenado ou absorvido. Não é isso. Porque a salvação eterna, ela se daria aqui na terra mesmo. Quando você lê o capítulo, por exemplo, aqui de João, deixa eu olhar qual João que é. Vamos olhar se é 1 João, se é o segundo. Aqui, ó, 1 João. No capítulo 3, verso 14, fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. E vocês bem sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo, olha o retrato da religião aqui, a fotografia da religião. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitar, se cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Agora presta atenção, o capítulo 4 de 1 João, a partir do versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Mundo aqui era Aion, ou mundo aqui era Cosmo? Mundo Aion, porque essa salvação não é salvação eterna de corpo físico, era salvação do juízo. A Bíblia diz aqui: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Tá vendo nós aqui? A primeira pessoa. Quem escreveu isso aqui? Foi João. João era hebreu. João era judeu. Então ele diz aqui: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é que é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, dá para você entender? Porque no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Essa salvação aqui era a salvação de quê que eles estavam esperando? A salvação do juízo, que aconteceu no ano 70. Quando ele fala, porque no dia do juízo.
ele está, então, dando a entender que a salvação que ele fala aqui era a salvação de não perecer no dia do juízo. Aí vem o versículo 18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ah, meu filho. É por isso que os religiosos, eles seguem um padrão doutrinário, eles seguem o padrão dos homens. Por quê? Porque os homens, eles lançam nas pessoas o que? O medo, o temor. Eles lançam nas pessoas a desconfiança. Se você não pagar dízimo, você vai para o inferno. Se você não pagar dízimo, você não vai ser salvo. Só que eles não explicam que salvação que João estava falando. Então a Bíblia, ela afirma que os irmãos ali do primeiro século, eles já estavam salvos para sempre. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 1:9. 1 versículo 9. Sabe o que diz? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dado a eles. Esse nos, você tem que respeitar, porque é regra da língua portuguesa. É claro que quem futuriza isso não respeita as regras do vernáculo da língua portuguesa. Agora, quando você respeita, você está entendendo que quem falou isso foi Timóteo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas o que? Segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você está vendo quem era o Jesus aqui, quem era o Cristo? Era um aio. Era o próprio Deus, mas era uma ponte, era um aio. Imagine hoje, 2000 anos depois da cruz. Se lá no primeiro século eles já estavam dizendo que aquela salvação chamada a santa vocação, que Cristo tinha salvo eles, porque foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E hoje, depois da cruz, se no primeiro século eles já tinham, não é? Essa certeza, essa convicção, então 2000 anos depois seria totalmente diferente daquilo que muita gente acha. Então, só para você entender, Só para você entender o que nós estamos falando, eu quero ler também Hebreus capítulo 9, o versículo 12, onde fala assim: e não por meio, isso aqui é uma preposição, tá? Tem duas preposições aqui. Quer dizer, a preposição repetida duas vezes. Aqui fala assim: e não por meio de sangue de bodes e bezerro. Essa por meio é uma preposição. Não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo, outra preposição.
Outro não, repetido a segunda vez. Mas pelo ou através de, preposição é isso, não por meio, ou seja, não foi através de sangue de bode e bezerro, mas pelo, ou seja, foi através, foi pelo meio, foi através de, pelo meio de seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Quem que recebeu uma eterna redenção antes do juízo? Os hebreus. Foi os hebreus. E logo depois, Paulo diz, antes de morrer, ali em, deixa eu ver se é 2 Timóteo, vamos dar uma olhadinha aqui, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, a partir do versículo 6, combati o bom combate, quanto a mim eu já estou sendo derramado como libação, ou seja, os dias dele estavam terminando, né? E o tempo da minha partida, ou seja, da sua morte, estava próximo. Aí ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, eu vou explicar mais uma coisa importante para você. Desde agora, a coroa da justiça, o que era a coroa da justiça? Eu vou explicar. Era o reconhecimento. Mas Paulo achava que o reconhecimento dele vinha quando? Eu vou te explicar aqui, ó. A própria Bíblia ela tá falando quando que Paulo esperava o reconhecimento, que era a coroa da justiça. A coroa da justiça era reconhecimento pelo trabalho feito. Hoje, você passa 30 dias para receber o seu salário. O seu salário é como se fosse a coroa da sua justiça, ou seja, o pagamento do seu fim do mês é o reconhecimento pelo seu trabalho durante os 30 dias. Paulo esperava o reconhecimento, que era a coroa da justiça, quando era a redenção do seu corpo, ou seja, a metanoia, a transformação do corpo material no corpo espiritual. Por isso, ele escreveu ali 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver quando era que Paulo esperava esse reconhecimento, coroa da justiça. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, tá vendo a palavra juiz? O justo juiz me dará naquele dia. Qual era o dia marcado? O dia do juízo. Na Bíblia tem 3 grandes dias. O dia marcado, que era o dia do juízo, o dia desconhecido, que era o dia da morte, e o dia da salvação, que era o dia inaudiável. Vou fazer um vídeo sobre isso. Aí, Paulo falando naquele dia, ele diz, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E a vinda de Jesus, a manifestação do Filho do Homem, era conhecido também como o quê? A grande tribulação, o juízo do ano 70. Você está vendo como é que é lindo você entender a palavra? Então, ele disse, o escritor de Hebreus, Apolo, ele diz, não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo meio do seu próprio sangue, ou por meio do seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo uma vez por todas, quer dizer, não vai haver uma outra vez. Nenhum cordeiro vai morrer outra vez, como a igreja evangélica ainda acredita que tem pecado. Então, quem vai perdoar o pecado da igreja evangélica para subir para o céu, se não vai haver outro sacrifício? Como entender isso, então? Aí em João, no capítulo 10, versículo 28, está escrito assim, eu lhes, ou seja, eu dou a vida eterna a vocês, porque é lhes, né? Então é vocês, e jamais perecerão. Aí ele diz assim, ó, olha só que coisa interessante que os pastores omitem de você.
Ele fala, eu lhes, quer dizer, eu dou a vocês, porque é mais de um que tinha ali, então a palavra lhes. Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém é quantas pessoas? É ninguém. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Mas o que os pastores falam hoje para você? Você desvia, você volta. Você desvia, você volta. Você volta, desvia. Desvia, volta. Volta, desvia. Acende o nome no livro, apaga o nome no livro da vida. Escreve de novo, daqui a pouco apaga. Apaga, escreve de novo. De novo, de novo, de novo. E de novo, de novo, de novo. De novo, apagou de novo. Apagou de novo, mas acendeu. Acendeu de novo. Mas apagou. Apagou de novo. Anjo escreve de novo. Anjo apaga de novo. Que bagunça é essa? Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Mas os pastores falam que se você for excluído da igreja, você está excluído de Deus. O pastor fala que se você não obedecer às regras da igreja, deles, você está desviado. Mas Jesus diz que não. Imagine Jesus dizendo isso há 2000 anos atrás. E hoje? Ele mudou de ideia? Agora o último versículo. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim, ó. Assim que daqui por diante, Paulo escreveu, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Por isso que eu falo, meus queridos, a figura do Jesus de Nazaré acabou, não existe mais. A figura do Cristo ressuscitado acabou, não existe mais. O que existe é o nosso eterno Criador, porque ele voltou às origens. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ele não ficou para sempre como verbo encarnado em Cristo Jesus. Ele não ficou eterno encarnado no Cristo ressuscitado. Ele voltou às suas origens. Ele voltou às suas origens. Deus é o Criador. Ele voltou, ele tomou a sua posição de novo. Quer ver? Eu não vou ler porque eu não tenho tempo aqui para isso. Mas você quer entender o que eu estou falando? É só você ler isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Leia em casa, meus irmãos. Leia em casa isso aqui, ó. E você vai entender. Cadê Colossenses? Leia em casa Colossenses, o capítulo 1. Leia em casa. E você vai entender. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Você vai entender. Fala assim, ó. Aqui, ó, tá cheio de preposição. Fala assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, preposição, tá? Foram criadas todas as coisas que há ou que existem no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, preposição, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. Tá vendo? Onde foi criada a igreja e por que ele era o cabeça do corpo?
Se a igreja existe hoje como corpo de Cristo, quem é os cabeças? É Cristo ou os pastores que são dono dela? Tá vendo? Porque o termo igreja não pode mais existir, nem devia. Porque os pastores que se acham donos, é eles que mandam. Então, se a igreja do primeiro século existiu, como a Bíblia fala, quem era o cabeça era Cristo, porque é Cristo que mandava. Hoje não. Hoje as igrejas elas são separadas por convenções, por ministério. Aí eu te pergunto, em qual delas que Cristo é o cabeça? Dá até um vídeo para isso aqui. Tá bom, meus queridos? Então eu vou encerrando esse vídeo aqui, que já está com 20 minutos e 40 e tantos segundos. Deus abençoe você. E eu farei um vídeo explicando isso aqui. Colossenses capítulo 1, verso 15 até o versículo 23. Tá bom? Deus abençoe e tamo junto. Entenda isso. A Bíblia afirma que os irmãos do primeiro século já estavam salvos para sempre. Imagine eu e você, 20 séculos depois. Tchau, Deus abençoe.